A lição 7 para adultos, do dia 17 de maio de 2026, traz um tema muito forte e emocionante. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. O estudo mostra até onde vai a confiança de alguém que realmente acredita em Deus. O texto base está em Gênesis capítulo 22 e aprendemos que a fé verdadeira não é apenas palavras, mas atitude, obediência e entrega total ao Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 7 da CEPAD para adultos, com o tema Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Uma das histórias mais impactantes da Bíblia, onde Abraão demonstra uma fé inabalável diante da maior prova da sua vida. O texto áureo está em Gênesis 22:2 e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Imagine receber uma ordem tão difícil. Isaque era o filho da promessa, o milagre de Deus na vida de Abraão e Sara. Depois de tantos anos esperando, agora Deus pede justamente aquilo que Abraão mais amava. Essa passagem nos mostra que Deus conhece profundamente o nosso coração e prova a nossa fé para revelar até onde vai a nossa confiança nele. A verdade prática da lição diz: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Essa frase é poderosa. Mesmo sem entender completamente o que Deus faria, Abraão escolheu confiar. Ele não caminhou pelo que via, mas pelo que cria. Quantas vezes nós também enfrentamos situações difíceis, perguntas sem respostas e provas que parecem impossíveis. Porém, essa lição nos ensina que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos o processo. Na introdução da lição, aprendemos que Deus chamou Abraão para sair da sua terra e viver pela fé. Durante toda a sua caminhada, Abraão aprendeu a obedecer ao Senhor. Mas a maior prova ainda estava por vir. Deus pediu aquilo que parecia impossível, entregar Isaque em sacrifício. O mais impressionante é que Abraão não discutiu, não reclamou e nem tentou negociar com Deus. Ele simplesmente obedeceu. Isso nos mostra que a fé verdadeira permanece firme mesmo diante da dor. No primeiro tópico da lição, vemos que Abraão teve sua fé provada. O primeiro subtópico mostra Deus mandando Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara já era idosa e humanamente impossível gerar filhos. Mas Deus cumpriu sua promessa. Agora, aquele filho tão amado seria colocado no altar. Isso nos ensina que muitas vezes Deus prova exatamente aquilo que ocupa o lugar mais importante em nossa vida. Não porque Ele queira destruir nossos sonhos, mas porque deseja saber se o nosso coração pertence totalmente a Ele. O segundo subtópico mostra que Abraão obedeceu sem questionar. A Bíblia diz que ele levantou cedo, preparou tudo e seguiu viagem. Abraão demonstrou confiança total no Senhor. Quando ele disse aos servos, eu e o moço iremos e voltaremos, ele estava mostrando fé. Mesmo sem enxergar a solução, ele acreditava que Deus faria algo sobrenatural. Quantas vezes queremos entender tudo antes de obedecer? Abraão nos ensina que fé não é compreender todos os detalhes, mas confiar plenamente em Deus. O terceiro subtópico mostra que Abraão não era perfeito. Ele falhou em alguns momentos da sua caminhada. Mentiu sobre Sara e também tentou resolver a promessa pelas próprias mãos ao aceitar o plano envolvendo Agar. Porém, apesar das falhas, Abraão continuava confiando em Deus. Isso é muito importante para nós. Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas dispostas a confiar nele. Mesmo com limitações, Abraão permaneceu fiel e foi chamado de pai da fé. No segundo tópico da lição, aprendemos sobre a promessa confirmada. Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. Abraão estava disposto a entregar Isaque, porque acreditava que Deus era poderoso, até para ressuscitar seu filho, se fosse necessário. A história de Isaque aponta também para Jesus Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha do sacrifício, Jesus carregou a cruz. Assim como Isaque foi entregue pelo Pai, Jesus foi entregue para salvar a humanidade.
Mas existe uma grande diferença. Deus não permitiu que Isaque morresse, porque aquele sacrifício era apenas uma figura do verdadeiro sacrifício, que viria através de Cristo. Quando Abraão levantou o cutelo, o anjo do Senhor o chamou e disse para não tocar no menino. Então Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Aqui aprendemos uma das maiores verdades da Bíblia. Deus sempre provê. Talvez hoje você esteja passando por uma prova difícil, mas o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão. No terceiro tópico da lição, vemos que Abraão ofereceu seu único filho. O primeiro subtópico fala sobre Isaque, o filho obediente. Ele poderia ter resistido, fugido ou lutado contra seu pai. Mas Isaque se submeteu. Isso revela que ele também tinha fé em Deus. Essa atitude aponta novamente para Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. O segundo subtópico comenta sobre a morte de Sara. Depois de tantas experiências, Sara parte para a eternidade. Abraão enfrentou momentos de alegria e também de dor, mostrando que a vida do cristão é marcada por provas, mas também pela fidelidade de Deus em cada etapa da caminhada. Essa lição nos mostra que a fé verdadeira é demonstrada na prática. Não basta apenas dizer que acredita em Deus, é preciso confiar mesmo quando tudo parece contrário. Talvez Deus esteja pedindo hoje que você coloque algo no altar, um sonho, um medo, uma ansiedade ou até uma situação que você não consegue controlar. Aprenda com Abraão. Quem entrega tudo nas mãos de Deus jamais fica desamparado. A conclusão dessa lição nos ensina que a fé de Abraão foi aperfeiçoada através da obediência. Ele confiou totalmente no Senhor e viu o agir sobrenatural de Deus. Quando Abraão subiu o monte, ele levou Isaque, mas quando desceu, levou uma experiência ainda maior com Deus. As provas não vêm para destruir nossa fé, mas para fortalecê-la. Se você está passando por uma luta, continue confiando. Deus vê sua fidelidade, conhece sua dor e no momento certo vai trazer a provisão necessária para a sua vida. Que essa lição fortaleça a sua fé e faça você entender que Deus continua honrando aqueles que permanecem firmes diante das provas. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.